Queridos amigos e queridas amigas, nossos cumprimentos. É uma grata satisfação estar de retorno em mais um estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. No dia de hoje, iremos abordar aquela sequência que estivemos abordando e nós paramos nesse estudo do Evangelho, estudo que é promovido pela Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Paramos no capítulo 28, último capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem lido e estudado sequencialmente no estudo promovido pela Fraternidade Espírita Irmã Sheila. E paramos no capítulo 28, portanto, item 59. Iremos entrar, portanto, no outro grande tópico das preces. Agora, iremos abordar preces para aqueles que não são mais da terra. É esse tópico que agora iremos entrar, né? E o primeiro tipo de prece, a primeira prece é a prece para alguém que acaba de morrer, né? O nosso título do nosso vídeo de hoje, traduzindo esse tema, a gente colocou prece por alguém que voltou para o mundo espiritual. Então, vamos primeiro ler o texto de Kardec. Cada prece, Kardec tem uma introdução, que é uma espécie de esclarecimento, né, sobre o tema. Esclarecimento resumido, bem se vê. Ele, portanto, explica de maneira sucinta, de maneira econômica, a realidade do tema, os aspectos que a doutrina espírita enxerga no tema, como a doutrina espírita visualiza isso, quais são os aspectos doutrinários importantes, e depois disso há algumas preces. Essas preces aqui foram ditadas pelos espíritos. Então foram os espíritos que forneceram essas preces. Nós temos o item 59, portanto, que é um texto de Kardec que a gente vai ler, e depois o item 60 é uma prece, e o item 61 é outra prece, né? Outra modalidade de prece, que reúne, digamos assim, as palavras, as ideias que o sujeito deveria orar dentro desse tema. Como o sujeito deveria orar. Lembremos aqui, e é importante sempre repetir isso, que essas preces não são catecismos, tá? Não são fórmulas sagradas, absolutas, sacramentais, litúrgicas, com as quais o sujeito deve lê-las e decorá-las e enunciá-las de cor. Não. Aqui, na verdade, são preces que reúnem as ideias que o sujeito deve, de alguma forma, pensar no momento que esteja diante desse tema para orar a Deus. Ele pode enunciar palavras totalmente diferentes dessas. Tá? A prece é só para, de alguma forma, colocar para nós o tipo de ideia que deve nortear aquela pessoa que ora. Que tipo de ideia, mesmo que as palavras sejam diferentes, que os pensamentos vistam as palavras de uma forma diferente, mas aqui essa prece é para, de alguma forma, trazer para nós, demonstrar para nós o tipo de sentimento, o tipo de conteúdo que o sujeito pensa, e claro, pensando nesse conteúdo, ele vibra e sente nesse conteúdo. Então, quando a gente pega essas preces, não é para ler como se fosse assim, decorar uma coisa sagrada e que a gente deve repetir. Não, a gente deve pegar essas preces, todos esses exemplos de prece, primeiro, ajudam as pessoas que não estão acostumadas a fazerem preces, que podem começar lendo a prece mesmo, ou até ditando essa prece mesmo como forma de oração, para ir se acostumando, né? Mas não é no sentido de estabelecer uma espécie de liturgia, de ritual que tem que ler essa prece, não. Primeiro, o objetivo é isso, ajudar as pessoas que não estão acostumadas ainda à prática da oração e talvez acostumadas com o hábito de orar frequentemente. E depois disso, claro, ajudar as pessoas a terem uma ideia do que é que a gente verbaliza, não com essas mesmas palavras necessariamente, mas o que é que a gente verbaliza em determinados assuntos, quando precisa, aqueles assuntos precisam de prece, precisam de oração. Ou seja, em cada circunstância da vida, nós podemos orar, e aí a gente toma por base esses textos de Kardec, essas preces que os espíritos deram a Kardec, para que a gente tenha uma ideia de que tipo de pensamento e que tipo de palavras a gente vai usar nessas ocasiões da vida, nesses episódios da vida. O que não significa dizer repeti-las literalmente como está aqui. É para a gente ter, portanto, a noção
de como se dirigir a Deus, de como se relacionar a Deus, né? E claro, tendo essa noção, o nosso sentimento vai ser sincero e vai ser conectado com o alto, né? Então, é mais ou menos esse é o objetivo de todas essas preces, não é fazer uma espécie de receita de como orar e tem que orar com essas palavras, até porque nós aprendemos com os Espíritos, desde lá do Livro dos Espíritos, que o que mais importa não são as palavras, são os sentimentos que se colocam na prece. As palavras são importantes, mas são menos importantes do que os sentimentos. Por quê? Porque as palavras ajudam a gente a ter sentimento. O tipo de palavra que a gente usa, ou o tipo de pensamento que a gente usa, para que a gente possa sentir e vibrar. Mas o que mais importa é como a gente se sente, a intensidade da prece que a gente faz. A gente vai ver isso, Kardec até comentando isso aqui. Como a gente sente. Tá? E claro, a depender do uso das palavras que a gente faz, o tipo de palavras que a gente usa para verbalizar na prece, no caso de ser uma prece coletiva, no caso de ser uma prece que a gente verbaliza, aquelas palavras que a gente usa, e cada palavra, na verdade as palavras são necessárias para, de alguma forma, dar ideia ao tipo de pensamento, ao tipo de sentimento que a gente tem. Então a gente se comunica, a gente fala aquilo que a gente está pensando. As palavras vestem o pensamento. Então, essas palavras aqui é para ter uma ideia do tipo de pensamento e do tipo de sentimento que a gente deve exercitar no momento da prece. Bom, vamos ler o texto aqui kardeciano. Escreve Allan Kardec o seguinte: as preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não têm por objetivo unicamente dar-lhes um testemunho de simpatia. Também tem, por efeito, auxiliar-lhes o desprendimento e, desse modo, abreviar-lhes a perturbação que sempre se segue à separação, tornando-lhes mais calmo o despertar. Ainda aí, porém, como em qualquer outra circunstância, a eficácia da prece está na sinceridade do pensamento e não na abundância de palavras ditas mais ou menos pomposamente e em que o coração, na maioria das vezes, não toma parte alguma. As preces que partem do coração ressoam em torno do espírito, cujas ideias ainda estão confusas, como as vozes amigas que nos fazem despertar do sono. Prece. Deus onipotente, que a tua misericórdia se estenda sobre a alma de fulano de tal, o nome, né, da pessoa, a quem acabaste de chamar da terra. Que as provas que ele ou ela sofreu na terra possam ser contadas em seu favor, e que as nossas preces suavizem e abreviem as penas que ainda haja de suportar como espírito. Espíritos bons que viestes recebê-lo, e tu particularmente seu anjo da guarda, ajudai-o a despojar-se da matéria. Dai-lhe a luz e a consciência de si mesmo, a fim de o subtrair à perturbação que acompanha a passagem da vida corpórea para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que haja cometido e o desejo de que lhe seja permitido repará-las, a fim de acelerar o seu progresso rumo à vida eterna bem-aventurada. Fulano de tal, nome da pessoa. Acabas de entrar no mundo dos espíritos, e no entanto te achas aqui presente entre nós. Tu nos vês e nos ouves, pois a diferença entre nós é que já não tens um corpo perecível, que acabas de deixar, e que em breve estará reduzido a pó. Abandonaste o grosseiro envoltório, sujeito a vicissitudes e à morte, e conservaste apenas o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Já não vives pelo corpo, vives da vida dos espíritos, vida essa isenta das misérias que afligem a humanidade. Já não te tens diante de ti o véu que oculta aos nossos olhos os esplendores da vida futura. Podes, de agora em diante, contemplar novas maravilhas, ao passo que nós ainda continuamos mergulhados em trevas. Vais percorrer o espaço
e visitar os mundos em completa liberdade, enquanto nós rastejaremos penosamente na terra, onde nos retém o nosso corpo material, semelhante para nós a um fardo pesado. Diante de ti vai desenrolar-se o horizonte do infinito, e em face de tanta grandeza compreenderás a vacuidade dos nossos desejos terrenos, das nossas ambições mundanas e dos gozos fúteis com que os homens tanto se deleitam. A morte para os homens não passa de uma separação material de alguns instantes, do exílio onde ainda nos retém a vontade de Deus, bem como os deveres que nos cabe cumprir na terra. Acompanhar-te-emos pelo pensamento até que nos seja permitido juntar-nos a ti, como tu te reuniste aos que te precederam. Não podemos ir aonde te achas, mas tu podes vir ter conosco. Vem, pois, aos que te amam e que tu amaste. Ampara-os nas provas da vida. Vela pelos que te são caros. Protege-os como puderes. Suaviza-lhes os pesares, fazendo-lhes perceber, pelo pensamento, que és mais feliz agora e dando-lhes a consoladora certeza de que um dia estareis todos reunidos num mundo melhor. No mundo onde te encontras, todos os ressentimentos devem extinguir-se, que daqui em diante sejas inacessível a eles, a bem da tua felicidade futura. Perdoa, portanto, aos que hajam incorrido em falta para contigo, como eles te perdoam aos que tenhas cometido contra elas. Nota aqui de Allan Kardec. Podem acrescentar-se a esta prece, que se aplica a todos, algumas palavras especiais, conforme as circunstâncias particulares de família ou de relações, bem como a posição social que ocupava o defunto. Se se trata de uma criança, o Espiritismo nos ensina que não está ali um espírito de criação recente, mas um ser que já viveu e que já pode ser muito adiantado. Se a sua existência foi curta, é que não devia passar de um complemento de prova ou constituir uma prova para os pais. Outra oração. Senhor, onipotente, que a tua misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra, que a tua luz brilhe para eles, tira-os das trevas, abre-lhes os olhos e os ouvidos, que os espíritos bons os cerquem e lhes façam ouvir palavras de paz e de esperança. Senhor, por mais indigno que sejamos, ousamos implorar a tua misericórdia, indulgência, em favor desse nosso irmão que acaba de ser chamado do exílio. Faze que o seu regresso seja o do filho pródigo. Esquece, ó meu Deus, as faltas que haja cometido, para te lembrares somente do bem que tenha praticado. Sabemos que a tua justiça é imutável, mas o teu amor é imenso. Suplicamos-te que abrandes a tua justiça na fonte de bondade que emana do teu seio. Que a luz se faça para ti, meu irmão, que acabas de deixar a terra. Que os espíritos bons do Senhor se aproximem de ti, te cerquem e te ajudem a romper os grilhões terrenos. Compreende e vê a grandeza do nosso Mestre. Submete-te, sem queixumes, à sua justiça. Porém, não desesperes nunca da sua misericórdia. Irmão, que um sério exame do teu passado te abra as portas do futuro, fazendo-te perceber as faltas que deixas para trás e o trabalho que te resta realizar para repará-las. Que Deus te perdoe e que os espíritos bons te sustentem e encorajem. Teus irmãos da terra orarão por ti e pedem que ores por eles. Bem, esse é o texto, essa é a mensagem aqui, tanto o texto de Kardec quanto as duas preces pelos espíritos. Note que nessas duas preces a gente tem dois modelos de preces diferentes, e aí você vai entender, nós iremos entender, nós todos vamos entender o porquê Kardec colocou dois modelos de prece, porque elas duas têm dois estilos diferentes,
mas ambas abordam coisas fundamentais para serem de alguma forma ditas e para serem encaminhadas psiquicamente para o sujeito que acaba de desencarnar, o sujeito que recentemente desencarnou, né? O sujeito que acaba de morrer, como diz o texto original aí de O Evangelho segundo o Espiritismo. E há aqui uma colocação importante a ser feita logo de início. Morrer e desencarnar, na doutrina espírita, nem sempre significam a mesma coisa. É importante se dizer isso. A gente fala, às vezes, desencarnou, né? Desencarnou no sentido de que faleceu o corpo faleceu, desencarnou. De fato, isso não está errado. Comumente, genericamente, majoritariamente, nós usamos essa expressão desencarnar como sinônimo de morreu. Tá? Então, morreu o corpo físico, desencarnou fulano. Não está errado usar assim. Mas nem sempre, em um nível mais profundo, em um sentido mais profundo do processo espiritual do sujeito, morrer é desencarnar. Por quê? Porque comumente o nosso corpo morre e a gente não desencarna de imediato. Porque morrer é o corpo falecer e deixar de funcionar. Desencarnar é se libertar da carne. Muitas vezes o espírito morre o corpo, mas ele não desencarna, ou seja, não se libera da carne. Ainda fica um tempo vinculado. Genericamente falando, a gente vai examinar aqui cada caso, a gente vai entender doutrinariamente o que é isso, mas isso é importante a gente dizer. Por quê? Porque essa pessoa que acaba de morrer, Kardec colocou a expressão morrer, pode ser que ele ainda esteja, principalmente nos momentos iniciais, a não ser que se trate de um espírito muito elevado, muito evoluído, pode ser, provavelmente, que ele ainda tenha vínculos com a matéria, que ele ainda tenha ligação com a matéria, que ele ainda tenha conexão com a matéria e, portanto, ainda se ressinta dessa influência da matéria da qual ele necessita muito se libertar. A não ser que se trate de um espírito muito elevado, que quase que imediatamente após a desencarnação já se desvencilha, já desperta, já recupera a sua consciência, etc. Com exceção desses casos, comumente o espírito passa um tempo, algumas horas, alguns dias, algumas semanas e alguns que estão muito apegados à matéria, alguns anos para se desvencilhar dos vínculos com o corpo, para se desvencilhar com a ligação com a matéria, com a conexão com o mundo material, ainda demora um pouco para isso acontecer. E aqueles que estão muito apegados à matéria, aqueles que estão muito chafurdados à matéria, aqueles que viveram apenas para a matéria, para o egoísmo e até para a crueldade, esses demoram anos e até séculos para se desvencilharem da sombra, da nuvem que obnubilam as suas consciências, que toldam a sua visão, que Emmanuel chamou de neblina carnal. Emmanuel, por Chico Xavier, chamou de neblina carnal. Essa neblina da carne que envolve o espírito e que ele muitas vezes não tem lucidez completa para dar conta do seu novo estado, o estado de desencarnado. Então ele ainda tem vínculos com o corpo, né? Por isso que eu estou dizendo que a rigor, em um sentido mais profundo, desencarnar é se libertar da carne. Né? Tanto é que há casos específicos de morte violenta, inclusive em alguns casos de suicídio, o sujeito morre, mas não desencarna. Às vezes permaneceram vinculados ao corpo durante muito tempo. Mas isso, cada caso é um caso. Eu estou só citando que em alguns casos de suicídio isso acontece. Não é para todos os casos, é claro. Bem, essas duas preces têm dois estilos diferentes, têm dois modelos diferentes. A primeira prece é mais longa, fala de mais características a respeito da perturbação após a morte, da liberação do sujeito após dos laços materiais, da lucidez da consciência que acompanha o espírito, do progresso espiritual, da noção que o espírito deve ter em relação ao corpo material e em relação a ele, que ele é distinto do corpo, né? Que ele pode ver os encarnados, mas os encarnados não necessariamente podem vê-lo, pelo menos geralmente não pode vê-lo, com exceção de algum médium que pode percebê-lo, que ele possa contemplar as maravilhas do plano espiritual que ele não contemplou na Terra, que a realidade do plano espiritual é um pouco diferente
da realidade do plano físico, embora ele leve consigo as suas venturas, as suas bem-aventuranças e as suas virtudes e as suas tristezas, as suas dores e também as suas imperfeições. Então ele é o mesmo ao despertar, mas o mundo espiritual é diferente, a lógica, o modo de funcionar, a sua adaptação ao mundo espiritual comparado com o mundo material. Da mesma forma que quando a gente reencarna, a gente tem um período de adaptação, né? Passamos pela infância, engatinhamos, adquirimos a linguagem, o raciocínio, a linguagem aí oral, a linguagem escrita, passamos a andar, não mais engatinhar, a coordenação motora. É o espírito mergulhando na carne, se adaptando a esse mundo de vibrações mais densas. Quando ele desencarna, ele passa um período também de adaptação. Ele passa um período de resiliência, isso é, de apropriação, de adaptação, de ambiência, de ambientação com relação ao mundo espiritual, que é um mundo mais sutil em relação ao mundo da carne, um mundo de vibrações mais sutis. Ele percebe que ele tem também um corpo que é idêntico ao corpo material, mas é um corpo mais sutil, mais fluídico, que é tudo no mundo espiritual, é mais intenso. Então as dores, as paixões, os sentimentos negativos e os sentimentos positivos, a felicidade, tudo é mais intenso, porque o corpo físico bloqueia a sensibilidade do espírito. O corpo físico, como diz André Luiz, é uma espécie de mata-borrão. O corpo físico é uma espécie de camisa de força, de escafandro, né? Aquela roupa do mergulhador que o mergulhador usa para mergulhar. O corpo físico é esse escafandro. Essa armadura que, de alguma forma, bloqueia a sensibilidade do espírito, limita, reduz a grande sensibilidade acentuada, aguçada que o espírito tem e até algumas faculdades suas, alguns potenciais que ficam dormindo durante a encarnação. Quando o espírito se liberta, ele entra nesse mundo sensível, etc. Se ele não se acostumou a viver a vida psíquica, a vida da alma, a vida do espírito, e só viveu a vida da matéria, ele tem mais dificuldade de se adaptar numa vida que não tem a matéria, pelo menos a matéria física que eu estou falando, a matéria corporal, né? A vida carnal, né? E assim por diante. Então, esses dois modelos de prece, portanto, são dois modelos de prece distintos. A primeira prece é mais longa, fala em detalhes e em determinado momento se dirige à entidade espiritual. Se dirige à entidade espiritual, mas sempre falando a Deus. A prece começa se dirigindo a Deus, pedindo bênçãos a Deus, e em determinado momento se dirige à entidade, ao espírito, meio que dizendo, meio que encaminhando, meio que induzindo o ser espiritual ao bem, ao progresso, que ele recorra a Deus. Essa primeira prece tem até um caráter de doutrinação. O termo doutrinação, os estudiosos da mediunidade não gostam muito desse termo, né? Preferem o termo dialogador de espíritos ou até terapeuta de desencarnados, como gosta o espírito Manuel Filomeno de Miranda. O doutrinador, chamado doutrinador na mediúnica, não é um doutrinador no sentido de ficar dando sermão, doutrinando ou ensinando uma doutrina, né? Doutrinador tem a ver com alguém que ensina uma doutrina. Na verdade, o dialogador de desencarnados, né, vai, na verdade, escutar muito mais, por isso que Filomeno diz que é terapeuta de desencarnados, vai escutar muito mais e vai dizer algumas palavras, vai fazer o sujeito refletir, vai acolher o desabafo dele, vai tentar encaminhá-lo para ajudá-lo. Então, aqui a gente tem uma espécie de doutrinação, um encaminhamento. O evangelizador, o dialogador, o doutrinador, orando e meio que falando ao espírito. E essa fala pode chegar. Não necessariamente o espírito está ali. Tá onde ele estiver, a fala pode chegar. E pode ser que ele esteja atraído e ouça aquilo, mas veja que a doutrinação aqui é uma doutrinação que encaminha o espírito a Deus. Encaminha o espírito a Deus. Não se deve, ou melhor, não se é recomendável genericamente evocar um desencarnado. Especialmente um desencarnado que acaba de desencarnar, que, portanto, está em um estado que nem sempre ele tem condição de atender, então não se deve evocar nesse sentido, evocar no sentido de o quê? Quem lê o Livro dos Médiuns vai saber que há exceções. Allan Kardec evocou espíritos, mas Allan Kardec teve uma tarefa específica.
De maneira geral, e a própria doutrina diz isso, quem tiver dúvidas depois leia também o Consolador de Emmanuel, há uma mensagem que Emmanuel responde essa questão. Viana de Carvalho, no livro Médiuns e Mediunidades, também aborda a questão da evocação. E o próprio Allan Kardec tem cuidado na metodologia da educação. Ele, Allan Kardec, tinha autoridade moral, tinha grandeza moral, tinha uma tarefa específica, era auxiliado pelos espíritos. Allan Kardec era auxiliado pelas entidades espirituais, pelos benfeitores espirituais, e também ele muitas vezes consultava os guias espirituais da humanidade, São Luís, Fênelon, João Evangelista, Espírito de Verdade, São Vicente de Paulo, se podia evocar determinada entidade. As evocações são sempre muito arriscadas, especialmente se não tem um objetivo sério. Há algumas exceções de pessoas que estão pesquisando, que estão investigando, que fazem determinadas mediúnicas e que evocam. Mas sempre é exceção, não é o comum. O ideal é que a gente não evoque. Primeiro, que pode sugestionar o médium, eu começar a evocar e o médium se sentir sugestionado e até cobrado, até induzido a receber o espírito. E de repente o médium se autossugestiona e aí recebe o espírito. Seja recebe espírito verdadeiro, mas outro espírito, não aquele evocado, mas outro espírito que se passa por, seja se autossugestionando e transmitindo uma comunicação que é anímica e não mediúnica. Esse é o primeiro ponto. Depois, o fato de eu evocar alguém não quer dizer que esse alguém venha. Se alguém me chamar agora, eu não posso atender, porque eu estou aqui agora falando com vocês. Imagine um espírito muito ocupado, ou imagine um espírito em perturbação. A evocação, como ele não tem elevação espiritual, a evocação pode constituir uma espécie de tormento, de chamado, que ele fica angustiado por atender, mas não pode atender. Especialmente se é de seres com os quais ele tem afeto. Se é de seres por quem ele nutre alguma simpatia, algum amor, algum vínculo emocional. Aí ele fica realmente muito angustiado, muito mobilizado, muito desorganizado. Então, esse é um ponto importante que a gente deve aqui considerar. A questão da evocação. A evocação não deve ser feita, principalmente chamar o espírito para que ele se comunique. Outra coisa que o próprio Kardec fala, quando a gente abre a porta para a evocação, a gente não tem garantia que vai ser aquele espírito que vai se comunicar. A gente não tem autoridade para trazer o espírito e aquela comunicação vai ser realmente daquele espírito específico. Ideal seria que a gente priorizasse as comunicações espontâneas, que inclusive são mais favoráveis para evitar a autossugestão dos médiuns, não induzir os médiuns. As comunicações espontâneas têm esse trunfo, têm essa qualidade, essa característica. Essa prece aqui, a primeira, tem um caráter de diálogo, de doutrinação, que pode constituir uma espécie de mensagem mental que aproxima da evocação, mas não chega a ser uma evocação, tá? Embora quem está orando está conversando com o espírito. Geralmente, genericamente, especialmente aqueles que não se sentem tão seguros, especialmente os médiuns que estão em processo de educação mediúnica, devem evitar orar para alguém se dirigindo diretamente à pessoa. Fulano de tal, eu estou aqui, olhe. Por quê? Porque pode acontecer de que essa mensagem mental, essa verbalização, seja uma espécie de evocação. A rigor, isso em grande proporção não representa nenhum perigo, nenhum risco nenhum. Afinal, o próprio Allan Kardec estabeleceu que toda prece não deixa de ser uma espécie de evocação, ainda que seja a Deus. Mas, genericamente, o ideal, especialmente nesses casos de alguém que não se sinta tão seguro, de alguém que esteja com a mediunidade ainda em educação, que não se dirija assim diretamente à entidade, porque pode acontecer de ela receber como um chamado pessoal, comparecer. Mas veja, se o sujeito fala o que está falando aqui, essa não é uma evocação no sentido da perturbação, uma evocação perturbadora. Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, também diz que o fato de eu evocar, eu posso evocar, chamar uma entidade, mas eu não tenho necessariamente o poder para depois retirá-la. Se eu abro a porta para alguém entrar, depois não necessariamente eu tenho o poder de fazê-la sair.
Então, por isso, essas evocações diretas devem ser vistas com cuidado. Mas no caso aqui, a prece é dirigida a Deus e em determinado momento, durante a prece, o sujeito que está em oração se dirige também ao desencarnado, com palavras positivas, com mensagens elevadas. Não é uma evocação no sentido perturbador da palavra. Eu nem classificaria aqui como uma evocação. Primeiro, porque não há o pedido se manifeste. E depois, não existe aí o chamado perturbador, que eu vou citar aqui, o que é esse chamado perturbador. Mas assim, pedindo a Deus que o abençoe, que o cubra de bênçãos, de vibrações, etc. E uma espécie de doutrinação direta pessoal para ele despertar. Volte-se a Deus, cultive o pensamento elevado, para que você se liberte. Se o espírito estiver em um estado que não sabe que desencarnou, ouvindo esse chamado pessoal, pode se sentir despertar. Se ele ouve este chamado pessoal, dirigido a ele, com essas questões do progresso espiritual, da libertação da matéria, da consciência de que o corpo material que morreu, mas que você tem um outro corpo que não é material, que esse se conserva. Tudo isso está presente na obra de Kardec, no texto aqui que a gente leu, e na prece. Então, veja que a prece é doutrina espírita aqui. Essa prece que os espíritos colocam tem conteúdo doutrinário, porque fala de evolução espiritual, fala sobre a lucidez do espírito após a morte, fala do despertar dele, da perturbação que o espírito pode sofrer, da desnecessidade do apego à matéria, que ele possa já superar as vicissitudes dele. É doutrina espírita. Essas preces aqui são doutrina espírita. Então, nós temos aqui peremptoriamente, claramente, aspectos doutrinários. Mas essa primeira prece se dirige ao desencarnado. Qual é a evocação perturbadora que eu me refiro aqui? Eu me refiro à evocação perturbadora seguinte. Eu perdi um parente, por exemplo, uma mãe, um pai, um afeto querido, e eu fico conversando com esse afeto, pedindo ajuda a ele. Essa é uma evocação que pode ser nociva. Tá? Orar para o pai, a mãe, o tio, o padrinho, o vizinho, o síndico do prédio que morreu, como se fosse o nosso guia espiritual. O nosso guia espiritual tem condição espiritual, tem autoridade espiritual, tem elevação espiritual para nos atender, para nos auxiliar. Mas aquele parente, às vezes era uma pessoa do bem, por melhor que ele seja, do bem, nem sempre tinha... Quer dizer, há exceções. É claro que há casos excepcionais, mas nem sempre tinha condição de nos atender. Às vezes era uma pessoa do bem, com bons sentimentos. Não vai se tornar um obsessor no mundo espiritual nosso, não. Mas era uma pessoa humana, um espírito com os seus desafios, com suas fraquezas. E agora desencarnado, principalmente recém-desencarnado, pode se angustiar, pode se perturbar. Então eu vejo pessoas... E eu escuto história de pessoas que há anos, em qualquer perigo, ora para a mãe ajudar. Mamãe, me ajude, você no além. Isso não é recomendado, porque a mãe pode ser uma pessoa de ótimo coração, mas não é um guia espiritual, genericamente falando. E nem sempre tem condição espiritual, autonomia e poder espiritual para nos ajudar. Ideal que a gente se dirija aos benfeitores. Essa evocação perturba o desencarnado. E pode gerar um estado de obsessão. Pode gerar uma perturbação obsessiva. Então, esse é um tema que parece simples, mas não é. Tem nuances. Agora, a prece feita dessa forma, como está dito aqui, não tem nenhum problema. A prece formulada, elaborada, dirigindo-se a Deus, e ao mesmo tempo falando às vezes ao desencarnado no sentido de ele encontrar a luz, de ele se voltar para Jesus, de ele procurar sua iluminação espiritual, que ele desperte para a vida espiritual, que ele tenha consciência que não está mais na vida material, é uma bênção. Isso pode ser feito. Se o sujeito está distante, ele pode receber essa comunicação como se fosse assim um microfone, como se fosse um WhatsApp chegando para ele. Ou às vezes pode ser que ele se sinta atraído e ouça essa prece pessoalmente. Há casos na literatura mediúnica que falam isso, e a prece é alcançada. Agora, se o sujeito está em faculdade mediúnica, ainda em educação, possa ser que se direcionando ao espírito assim diretamente, possa ser que ele tenha alguma percepção do espírito, ou possa sentir o espírito se aproximar, ainda não se sente em condição. Isso não é geral, tá, gente?
Pode ser que ele use essa prece e comumente nunca aconteça nada. Mas se está inseguro, se ainda tem algumas dúvidas, a segunda prece, o segundo modelo de prece, por isso que Allan Kardec colocou 2 modelos, o segundo modelo de prece já não se dirige tanto assim diretamente ao desencarnado. Fala a Deus, pedindo ao irmão, pedindo a fulano e ora a Deus. Ambas as preces não têm nenhum tipo de perigo, se são feitas assim, dessa forma, com esse tipo de conteúdo. Repito, não precisa ser com as mesmas palavras, mas com esse tipo de conteúdo, nenhuma das 2 preces tem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de contraindicação. Mas, claro, que uma se dirige mais ao desencarnado, que em alguns casos pode ser muito mais útil, muito mais benéfica ao desencarnado, principalmente se ele não sabe que desencarnou. Esse tipo de fala pode alcançá-lo muito bem. Ou então, se dirige a Deus e pede para Deus encaminhá-lo, etc., sem estar dialogando mentalmente de uma forma direta com ele. Esse é o ponto que eu queria destacar dessas 2 preces. Agora, vamos falar um pouco sobre a prece aos desencarnados. Nós já examinamos que a prece tem um poder ainda não totalmente conhecido em todos os seus potenciais por nós. A prece tem uma potencialidade, tem um potencial heurístico, isso é, um potencial de verdade, que os espíritos bons sempre nos chamam a atenção. E nós, talvez por estarmos na matéria, talvez pela nossa inferioridade, não damos muito valor às preces, não damos muito valor às orações. Mas todo espírito nobre fala de um potencial da prece que a gente não tem ideia. Então deve ser realmente um potencial que alcança, e se a gente ora um pelos outros aqui no mundo material e talvez não veja tanto resultado assim concreto, porque resultado tem, alcance tem, mas às vezes a gente ora por alguém e a pessoa não necessariamente muda de vida, e a gente acha que a prece não está tendo nenhum efeito, a prece não está tendo nenhum resultado. Se isso acontece nesse mundo material denso, grosseiro, concreto, imediatista, no mundo espiritual mais sutil, a prece tem um poder mais contundente, ou pelo menos mais visível nas suas manifestações. Uma alma que ora, uma alma que eleva o pensamento a Deus, é como se fosse uma lâmpada acesa no plano espiritual. Quem leu a obra de André Luiz por Chico Xavier, todas as obras, né, ou a grande parte das obras, a sua coleção, A Vida no Mundo Espiritual, né, coleção de reportagens, né, desde Nosso Lar até a última obra E a Vida Continua, verá inúmeros casos assim. O desencarnado ora e acende uma lâmpada. E todo mundo vê. É visível a todo mundo. É uma coisa impressionante. A depender da elevação do espírito, ele ora e cai chuva de pétalas, e cai luzes, e modifica a cor do ambiente, e aromas pela oração. Então, a nossa oração tem aroma, tem cheiro, tem cor, tem intensidade, é porque a gente não percebe no mundo material. Mas uma oração sentida tem todos esses recursos, esses potenciais. Então, se isso acontece de maneira mais contundente no mundo espiritual, os desencarnados, portanto, sem a carne, são mais sensíveis às preces. São mais sensíveis a serem alcançados pelas preces. Aliás, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, deixa claro que os espíritos desencarnados gostam de ser lembrados. Gostam de ser lembrados. Eu fico brincando dizendo que se eu desencarnar e ninguém lembrar de mim, graças a Deus já se foi, eu vou me sentir rejeitado. E o espírito é uma criatura humana, é gente como nós. Não virou outra pessoa, continua como tal. Ao desencarnar, a falta que a gente sente dele lá, ele sente da gente aqui, caso haja aí o vínculo de afeto, um vínculo pessoal. Então o espírito continua. Os espíritos gostam de ser lembrados, sentir saudade deles, pensar neles, lembrar daqueles momentos felizes que a gente esteve com eles. Eles se sentem bem, é um bálsamo para eles. É uma mensagem mental direcionada a eles, que chega a eles. Eles se sentem reconhecidos, que são lembrados, gostam de ser lembrados. E até desenvolvem uma simpatia por aquele parente, por aquele ente querido que lembra deles. Então, isso é algo muito interessante de a gente pensar. Então a ideia de que, morreu seu parente, não pense ele não, senão vai atrair ele, senão ele vai ficar mal, vai ficar perturbado. Não perturba. Pelo contrário, faz bem lembrar. Agora, o que não faz bem é eu lembrar dele com desespero, com angústia, com tormento, praguejando a Deus, pensando em suicídio, pensando em morrer, desesperado, querendo que ele volte. Aí não.
Porque aí o ser desencarnado, que também sente falta de nós, vendo isso e não podendo fazer nada, se angustia também. Então, não é que não pode lembrar, não pode pensar no parente que morreu, não pode sentir saudade, não pode chorar pelo parente que se foi. Claro que pode. Deve sentir saudade. Agora que a nossa saudade não seja envolvida por angústia, por tormento, por desespero, que seja lembrança de momentos felizes que tivemos com eles, de momentos positivos, né? Na esperança de futuro reencontro. Então, gostam de ser lembrados. Kardec, inclusive, pergunta aos espíritos sobre o dia de finados, quando as pessoas vão aos cemitérios e levam flores, e ali. E os espíritos disseram que aquilo tem um efeito positivo nos desencarnados. Não porque vão ao cemitério, não porque visitam o jazigo, a sepultura, depois de não sei quantos anos, décadas depois que o parente desencarnou, você vai lá, se o seu parente ainda está lá preso ao túmulo, é porque ele não está bem. E mesmo que ele esteja lá, não precisa necessariamente você ir lá para alcançar ele. Porque o importante para o espírito não é você ir fisicamente ao local onde ele está. É você estar psiquicamente, sentimentalmente lembrando dele, afetivamente ligado a ele. Se precisa ir para o cemitério para você ficar lembrando dele, ok, vá. Possivelmente ele não está ali no cemitério, ele já está em um outro plano, já está em outra região do plano espiritual. Mas ao ir no cemitério, é bom, dizem os espíritos, porque faz as pessoas pensarem nos seus entes queridos. Então, ao ir, ao se deslocar para lá, a mente se desloca para o plano espiritual na direção do ente querido. E eles recebem essas lembranças positivas, não por causa da ida ao cemitério. Então, isso é interessante. Se a lembrança causa bem-estar ao espírito, imagine uma prece. Porque a prece, na prece tem também lembrança, né? Na prece é obrigatório, é automático ter também lembrança contínua. Na prece tem que ter lembrança. Há lembrança inevitavelmente na prece. Agora, nem toda lembrança é prece. Toda prece ao ente querido é uma lembrança. Então, além de ser coisas conjugadas, na prece existe uma lembrança, mas uma lembrança elevada ao alto, aos espíritos bons, a Deus, mexendo no fluido universal, como diz Allan Kardec, que é o veículo do pensamento, da mesma forma que o ar é o veículo do som, que dispara as mensagens mentais na direção daquele ser querido que acaba de desencarnar. E aqui eu preciso falar do conceito de desencarnação para a doutrina espírita, que tem um outro conceito dentro dele, chamado perturbação espiritual. Você pode ler isso em O Livro dos Espíritos, tem um tópico sobre perturbação espiritual, e tem também sobre o assunto na obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, especialmente o capítulo O Passamento. Em algumas traduções está A Passagem, tanto faz, o passamento ou a passagem, que vai ter lá também considerações sobre a perturbação espiritual. A perturbação espiritual de que Allan Kardec fala, no original francês, eu acho que está com algo como turbação, tá? Turbação que dá a ideia não apenas de perturbação, mas de transe, tá? A perturbação espiritual que Allan Kardec fala não é necessariamente perturbadora. Embora esse nome não é necessariamente perturbadora. Embora muitas perturbações espirituais são perturbadoras. A perturbação espiritual que Allan Kardec fala é a transição de encarnado para desencarnado. Essa passagem, que acontece quase sempre quando a consciência material está se desligando, então o sujeito está, portanto, se desconectando da consciência material para despertar a sua consciência de espírito. Ele está perdendo a consciência material por causa do cérebro, da parada cardíaca, cardiorrespiratória, da morte encefálica, e ele está, portanto, despertando. Esse processo, que é um processo que varia de espírito para espírito, é o que Kardec chama de perturbação espiritual. Então, algumas perturbações espirituais não tem nada de perturbadora. É como se fosse tomar uma anestesia numa cirurgia, adormecer e depois de um tempo acordar da anestesia. Esse processo de acordar da anestesia é o acordar na vida espiritual. Um Bezerra de Menezes, um Mahatma Gandhi, um Francisco de Assis, um espírito nobre, ele desperta como se fosse um sono suave.
E quase que imediatamente, rapidamente, ele já desperta e já se dá conta. Alguns duram mais tempo, a depender do apego do espírito à matéria, o tipo de vida que ele teve na encarnação, aquilo demora mais tempo ou é mais rápido. Quanto mais apegado foi o sujeito na encarnação, mais preso à matéria, portanto, mais dificuldade ele tem da matéria se libertar. Porque esse processo de despertar é o processo de liberação dos vínculos dele com o corpo, com o mundo físico. Então, às vezes, ele acorda e fica que nem acorda de uma anestesia, né? Que oração, que dia é hoje, quanto tempo passou. Ele está ainda se apropriando das ideias. É esse o estado em que fica o espírito. E vai se dando conta. E aí os sofrimentos ou as alegrias têm a ver também com o tipo de vida que ele viveu na Terra, a consciência de culpa ou o bem-estar. Tem a ver com o tipo de vida que ele se permitiu no mundo físico. Mas esse despertar pode demorar horas, minutos, dias, semanas, anos e até séculos. Cada caso é um caso. Alguns estados de perturbação são realmente perturbadores, como se fosse um pesadelo, com angústias, com sofrimentos, e aí varia ao infinito. Quem leu a literatura mediúnica vai ver vários casos, alguns inclusive de perturbação. Eu quero chamar a atenção para esse tema porque eu lembro, dentro desse tema, de um caso que foi narrado por André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna, que é uma obra que fala sobre desencarnações de vários espíritos, e há um caso lá, que é o caso de Dimas. Nesse caso de Dimas, um caso muito abordado em Obreiros da Vida Eterna, eu acho que é um dos casos mais abordados dessa obra, Obreiros da Vida Eterna, e nesse caso de Dimas, nós encontraremos eu vou aqui fazer um recorte, tá? Eu tô só me referindo aqui ao momento do velório de Dimas, que André Luiz descreve o velório. Aqueles velórios do passado, as pessoas iam e aí todo mundo fazia, aí os familiares faziam uma espécie de quitute, né? Uma espécie de buffet para as pessoas comerem, e as pessoas bebiam, olha só, no velório, e aquela situação toda, e André Luiz descreve os aspectos espirituais e o impacto espiritual no sujeito. O sujeito tinha méritos, não era um espírito santificado, não era um sujeito santificado, mas ele tinha méritos pelo tipo de conduta que ele se permitiu, as ações que ele realizou, o bem que ele fez. Então ele tinha méritos para não estar perturbado por obsessores, para não estar sendo despertado de maneira violenta por espíritos ignorantes e perversos. Ele tinha proteção. Os espíritos obsessores e perturbadores não tinham acesso a ele, porque ele foi um homem bom, um homem honrado, com as suas imperfeições, mas foi um homem honrado, então ele tinha ali a sua proteção, mas ele também tinha brechas, é claro, né? E no livro explica o porquê dessas brechas, mas assim, nesse velório há um momento específico que as pessoas começam a falar de Dimas, do morto. O cadáver ali, o espírito próximo ao cadáver, acima um pouco do cadáver, adjacente, adormecido, ainda em processo de despertar. Os bons espíritos, inclusive, estavam deixando ele adormecido mais tempo para ele não receber o impacto daquela atmosfera. E André Luiz falava, ninguém fazia uma prece. Se os encarnados colaborassem, ele despertaria mais rápido. Olha só. Ninguém fazia uma prece. As pessoas comentavam, faziam anedotas chulas, piadas vulgares naquele momento, né? Brincadeiras debochadas, e ali André Luiz narra, um sujeito começou a falar do passado de Dimas, eu conheci ele há muito tempo, e começou a falar de uma situação dramática, inclusive uma situação que Dimas vivenciou, onde ele viu um assassinato, um drama familiar, que ele teve que, se calar, porque se ele expusesse aquele drama, muita gente ia sair magoada, mas ele viu uma pessoa assassinando outra, e resolveu se calar por caridade. Por caridade. Quem leu a obra sabe o que foi, né? Inclusive evitando chegar à justiça e falar, porque ele tinha, por algum motivo, né? Por motivos nobres, ainda que a gente questione a atitude dele, mas por motivos nobres, por intenções nobres, para evitar um drama familiar e que outras pessoas fossem inclusive alcançadas. Então, ele viu aquilo, narrou aquilo, e aí o sujeito que conheceu Dimas, que era da mesma cidade que Dimas, falou o caso em detalhes, foi falando. De repente, à medida que ele foi falando, André Luiz descreve que aquelas personagens daquela história de anos, o assassino, o assassinado, todo mundo chegou. O assassino chegou desgrenhado, o assassinado que se tornou um obsessor dele, chegou com um aspecto monstruoso também. Os dois entraram, começaram a brigar ali, o espírito brigando. E Dimas,
adormecido. Os dois ali brigando, e um deles, Dimas, vem aqui para me defender, você que fez silêncio do crime que eu cometi, que agiu com caridade comigo, agora venha me ajudar. Aquilo era uma evocação, e Dimas ali, adormecido, protegido pelos bons espíritos, ele tinha proteção, mas aquele discurso, aqueles gritos, aquele desabafo, chegava até o espírito, que recebia rajadas mentais, e André Luiz dizia que ele se contorcia. Ele estava dormindo e se contorcia. E aí o benfeitor espiritual Jerônimo, um dos personagens da obra, vai dizer, ele recebe esses dardos, sabe como? Como um pesadelo. No fundo ele está tendo um pesadelo aí. Ele está sonhando com essa história que ele viveu ali, graças aos encarnados que começaram a contar essa história. E os personagens, os espíritos da situação foram e compareceram ao velório de Dimas. E André Luiz ressalta, ninguém fazia uma prece, ninguém fazia algo positivo, todo mundo com aquelas conversas bem mundanas, bem chulas, e aqueles dardos mentais alcançavam Dimas, que se contorcia, que gemia, eu tô falando alcançava Dimas, e que se contorcia, que gemia, alcançavam o desencarnado, porque o corpo já estava ali, velado, tá? No velório. Alcançava o desencarnado, que se contorcia naquela circunstância. Então vejamos ali. Ele teve uma desencarnação feliz? Teve. Ele teve um despertar? Teve, mas foi mais demorado. Poderia ser acelerado com uma vibração positiva. Ele teve méritos de estar sendo blindado e protegido, mas não totalmente protegido. No livro explica por quê. Os espíritos bons tiveram mais trabalho nesse despertar dele por causa dessa situação no velório dele. Então, veja a importância da prece. Por outro lado, a gente vê, por exemplo, um drama muito sério na obra O Cavaleiro de Lumière. Nessa obra, de autoria da médium Ivone do Amaral Pereira, escrita pelo espírito Charles, o seu guia espiritual, narra uma das encarnações de Ivone, onde ela esteve ali na Europa, a Holanda, Bélgica, Camponês, numa região de camponeses, as Flandres ocidentais, e ela teria sido ali uma personagem. E na obra, não vou contar a obra, mas na obra tem um sujeito que é um dos protagonistas da obra, um dos personagens importantes da obra, que acaba exterminando a própria vida pelo suicídio. Ele se joga de uma ribanceira e ele depois fica atordoado. Ele desperta além do túmulo, ele achava que não ia encontrar nada, e ele fica atordoado porque ele fica se vendo ali na ribanceira, todo ensanguentado, o corpo todo retorcido, na verdade foi o corpo que foi todo arrebentado, porque ele se jogou, caiu no mar, espatifou o corpo, etc. E ele sentia como se fosse nele mesmo, a tragédia de muitos suicidas, embora eu não esteja generalizando aqui. E ele se via assim, sangrando, contorcido ali, e de repente ele saía dali e ia e entrava na sua casa, que ficava ali perto, porque ele desencarnou ali perto da sua própria casa, No quintal da casa era uma casinha de camponeses, campestre, E tinha um penhasco no fundo da casa. Aí ele se jogou ali. E aí ele saía, entrava e ia ver sua mãe. A mãe, tristonha, acabrunhada, nem conseguiu resistir durante muito tempo, acabou desencarnando pelo suicídio do filho, porque ela é amargurada. O pai nunca mais foi o mesmo, mal-humorado e revoltado, se aproxima, ele tenta falar, não se dá conta que estava desencarnado, e de repente ele estava ali, de repente ele se sentia atraído de volta ao penhasco, e caindo de novo ao penhasco e rolando. E aí ele olhava e estava rolando ali, caía todo ensanguentado, todo ferido, sentia as dores, tudo de novo, e de repente ele se via, na casa dos pais de novo. Ele, eu tô aqui na casa dos meus pais, e rolando do penhasco, caindo lá. Ele sentia duplo. E ele ficava perguntando, eu tô aqui? Isso é um pesadelo? Eu tô aqui na casa dos meus pais ou eu tô lá caindo do penhasco? Eu tô aqui e lá ao mesmo tempo? Porque era a consciência de culpa. Muitas vezes a consciência de culpa faz com que o fenômeno se repita. No fundo, o suicida, ele muitas vezes vê o ato suicídio se repetindo e vive novamente por conta da consciência de culpa. O complexo de culpa dele, o remorso, faz ele ficar repetindo a história do suicídio. Não é que ele esteja morrendo de novo, mas ele sente como se estivesse repetindo tudo de novo em função da experiência ali, da consciência de culpa, o complexo de culpa que abate ele. E ele ficou assim durante muito tempo.
De repente ele gritava, ninguém ouvia, ele corria por ali, um ou outro médium viu alguém correndo, ouviu o grito, né? E ia para lá, ia para cá, ia para lá, ficou nesse estado durante muito tempo, até que ele disse assim, eu preciso buscar ajuda, eu preciso caminhar para outra... Aí saiu da casa dos pais e começou a caminhar pelas ruas, eu preciso pedir ajuda. E aí ele se lembrou, nesse momento, do padre Rômulo, que é um dos sacerdotes católicos que ele conhecia, inclusive é um dos apóstolos que aparecem no livro, um indivíduo dedicado ao bem, voltado para o bem, um espírito realmente amadurecido, evoluído, e que inclusive tinha como seu pupilo um outro sacerdote que era Charles, reencarnado, padre Tom, que estava reencarnado, e Rômulo, que era um espírito mais amadurecido ainda, mais evangelizado. Quando o Numier, o nome do personagem, Henri Numier, lembra, na verdade, ele estava lembrando, porque ele estava, de alguma forma, querendo ajuda, já estava despertando ajuda, mas a gente vai ver na obra que ele não estava lembrando ao acaso. No fundo, o padre Rômulo estava lembrando dele, estava orando por ele. Não que antes não orasse, antes orava também, orava por ele. Mas, como ele estava em tanta perturbação que ele não sentia a prece chegar. E agora que ele já estava despertando, talvez inclusive em função das preces, agora ele começou a pensar em quem? Em quem estava orando por ele. Então, quem foi que pensou em quem? Foi ele que pensou no padre Rômulo e foi até o padre Rômulo? E o padre Rômulo orou por ele porque o pensamento dele foi o padre Rômulo? Ou o padre Rômulo estava pensando nele e por estar orando por ele, ele pensou no padre Rômulo? Então, a gente não sabe direito o que foi que começou, mas possivelmente o padre Rômulo estava pensando por ele e ele já tinha condição de receber mais intensamente aquela prece. O que é que ele fez? Ele lembrou do padre Rômulo e foi na direção do padre Rômulo e entrou. Quando entrou, o padre Rômulo estava recostado, já estava muito idoso, já estava no final da encarnação dele, uma encarnação exitosa, de sucesso, de vitória, muitas renúncias, muita dedicação ao bem, muita caridade feita. O padre Rômulo, então, que não era médium, mas um sujeito dedicado ao bem durante muitos anos acaba desenvolvendo alguma sensibilidade mediúnica, né? Alguma sensibilidade espiritual. Ainda que não seja o médium do transe ostensivo, o padre Rômulo sentiu uma presença ali. Ele recostado na sua cadeira, ele para e se lembra de quem? De Henri Numier, que ele considerava uma espécie de filho espiritual. Ele lembra e aí continua a prece, já estava orando, continua a prece e começa a orar e pedir a Deus. De repente, como ele sente a presença espiritual mais marcante ali, graças à sua sensibilidade de apóstolo, à sua vida interior, ele então começa a se dirigir ao Henri Numier, ao seu pupilo, dizendo, fulano, compreenda que a vida material se extingue, mas a vida espiritual continua. Nós não somos apenas o corpo, somos uma alma. Transitamos temporariamente pela matéria, mas a vida da matéria é uma vida temporária. Você viajou para o plano do além de uma maneira infeliz, da forma inadequada, escolheu uma opção trágica, uma opção para o problema que você vivia, uma solução que não soluciona, a porta trágica do suicídio, mas Deus é infinita misericórdia e não pune os seus filhos. Os próprios filhos é que se autopunem, mas mesmo essa autopunição não é para sempre. Peçamos a Deus para que você desperte para a sua lucidez, que você tenha consciência que você já não pertence mais a esse plano, que eu não consigo te enxergar com os olhos materiais. Aí o sujeito olhando aquilo, começou a regalar os olhos e disse, então é isso que aconteceu comigo. Aí lembrou do suicídio. Lembrou daquele momento que ele despencou do penhasco, porque ele tinha apagado um pouco da memória, não sabia porque estava rolando ali, era uma espécie de pesadelo, etc. Aí ele lembrou. Ele lembrou de tudo que ocorreu. Aí entrou num choro convulsivo. E Padre Rômulo, diz Charles, parecendo captar a presença espiritual e o que estava acontecendo com ele, embora não visse ele, disse, chore, meu filho, volte-se a Deus, se arrependa do erro praticado, só há um caminho para você. Nenhum de nós encarnados pode ajudar você totalmente, ou pelo menos pode dar conta de todos os problemas que você está vivendo. Mas Deus pode. Recorra a Deus, meu filho. Recorra a Jesus, o nosso mestre. E o sujeito então abre um pranto convulsivo, pede ajuda espiritual. Os benfeitores vêm e o resgatam
para uma região espiritual confortadora, o que não significa dizer que ele superou todos os sofrimentos. Ele era suicida, ele não estava totalmente livre dos sofrimentos. Se o suicida está livre dos sofrimentos assim tão imediatamente, que tipo de consequência a gente não vai ter no mundo espiritual, né? Então, não, ele carregava ainda o sofrimento, mas já estava bem melhor e bem mais feliz, ou bem menos infeliz, por estar sendo resgatado, agora acolhido, sabendo o que lhe aconteceu, tendo que dar conta agora dos seus dramas de suicídio, de suicida, os seus sofrimentos, a sua consciência de culpa, assim por diante. Então, nós temos, portanto, essa dinâmica, né? Divaldo Franco, por exemplo, conta no livro de Sueli Caldas Schubert, né? O Suicídio do Trem, uma história muito conhecida, né? Que ele pegava numa caderneta de prece. Ivone Pereira fazia isso também, e anotava pessoas por quem ele orava. E durante 20 anos ele orou por um sujeito. Ele disse, olha, eu normalmente coloco numa caderneta, na caderneta de prece, algumas pessoas, oro por elas e depois de 2 semanas eu tiro essas pessoas e boto outras. Já fiz a minha oração e agora... Mas esse sujeito, um trabalhador daqui de Salvador, um trabalhador humilde, simples, que perdeu o emprego, pai de 5 filhos, se atirou na frente do trem, no subúrbio ferroviário, foi estraçalhado pelo trem, esmagado pelo trem. Ele disse que se sensibilizou tanto com a história que ele orou durante 20 anos para esse sujeito. Durante 20 anos, todos os dias, na caderneta de prece. E aí, um dia quando o Divaldo estava em muito sofrimento, angustiado, em 1961, ele estava chorando inclusive, ele sente uma presença espiritual, ele pensou que era Joana, só que quando ele ouve a voz, você não pode chorar. Se você chorar, o que é que vai ser de nós, os espíritos sofredores? Ele olha e diz, não reconhece quem é você. Eu vim aqui para lhe consolar. Você não pode chorar. Você não pode chorar porque o que será de mim? E começou a confortá-lo. Divaldo foi confortado pelo espírito, ele diz. Ele olha para aquele sujeito e diz, mas quem é você que eu não conheço? Eu sou fulano de tal, o suicida do trem. Você não sabe os meus tormentos. Eu fiquei preso ao trilho do trem. E de vez em quando eu sentia o trem passando por mim de novo e me arrebentando novamente. Não era o trem, era a consciência de culpa que fazia ele repetir, o complexo de culpa. Pois então, o tempo passou assim ininterruptamente, dessa forma. Só que, todo dia, quase sempre à tarde e à noite, eu ouvia sua voz. Eu não sabia de onde sua voz vinha, mas eu ouvia sua voz dizendo, meu Senhor, alguém que se mata não está com juízo no lugar. Esse sujeito não deveria estar bem. Misericórdia por ele, Senhor. Era como se fosse um advogado meu me defendendo. E quando eu ouvia você falando de mim, me pedindo por mim, aí eu experimentava um alívio. As dores passavam. Eu sentia um bem-estar. E daqui a alguns minutos, o trem voltava, passando por mim, e eu voltava a sentir as dores de novo. Mas esses períodos de alívio em que você pedia por mim, começaram a ser maiores. Eu experimentava momentos maiores de alívio, momentos mais elásticos. E esses momentos foram, até que um dia eu senti me desprender dos trilhos. Me libertei dos trilhos. Minha mãezinha desencarnada veio me receber. E eu perguntei, mãe, quem é essa pessoa que está pedindo por mim? Parece um advogado de defesa. E ela disse, é uma pessoa que às vezes ora por almas sofredoras como nós, meu filho. E me resgatou. Mas eu fui ver os efeitos do suicídio naqueles que ficaram. Porque o suicida não é apenas responsável espiritualmente pelo drama que causou em si mesmo, mas pelo sofrimento que gerou naqueles que ficaram. Eu então visitei a minha esposa e ela estava me odiando o marido covarde, que fugiu de cena deixando ela com tantos problemas. Fui ver uma das minhas filhas que estava na prostituição, porque graças à dificuldade financeira que eles ficaram, ela acabou tombando na prostituição. Visitei um outro filho meu, que cometeu um crime depois que eu me suicidei. Graças às dificuldades financeiras, ele roubou, ele furtou, e acabou sendo pego pela polícia e foi preso. Eu fui visitá-lo no cárcere. E tudo aquilo eu gerei. Eu era responsável, pelo menos responsável indireto.
Então, eu estou aqui te consolando, porque eu estou decidido agora a me recuperar, fazer diferente. Agora, se você chorar, o que é que vai ser de mim? O famoso caso do suicida do trem. O benefício de uma prece. Aquele espírito seria amigo de Divaldo. A gente pode conquistar amigos, afetos, que podem nos ajudar no momento que a gente precisa, pela oração. É claro que a gente não vai pensar que egoisticamente eu vou orar por alguém porque essa pessoa pode me ajudar quando eu precisar. Não é isso, não é esse interesse de tomar lá da cá. Mas o desejo de orar, a Kardec vai dizer que não importa as palavras, importa a sinceridade do pensamento na hora da prece. A sinceridade de sentimentos na hora da prece. Isso é que vai importar. O resto é pouco importante. Então, meus amigos, esse tema da oração é um tema por demais positivo, um tema rico, se sempre atentar por esse conceito, sinceridade do pensamento, que é o mesmo que sinceridade dos sentimentos, que Kardec está dizendo. Não é a quantidade de palavras que fala, ou as palavras bonitas ou feias, tanto faz. Nada contra a pessoa usar um palavreado bonito, um vocabulário bonito, ótimo. Mas não é nem a palavra bonita, nem a palavra feia, nem o discurso longo, nem o discurso pequeno. É aquilo que a pessoa sente, a sinceridade do pensamento. Claro que precisa de palavras para verbalizar aquilo que sente. E se não sente, as palavras ajudam a sentir aquilo que está verbalizando. Principalmente quando é uma oração falada. Ou então ideias, pensamentos que são pensados para o indivíduo sentir aquilo. Mas o mais importante é o fundo e não a forma, a aparência, a sinceridade. E por isso eu digo, quer pedir oração para o seu familiar que acaba de desencarnar? Peça, coloque no centro, mas não deixe de você orar. Porque o laço afetivo que você tem com ele, eu que não conheço ele que desencarnou, não tenho. Eu vou orar pelo sujeito. Tem eficácia? Tem. Mas a sua oração, graças ao laço afetivo que você tem, pode ter um poder maior. Pode ter um alcance maior. Para a gente não ficar terceirizando orações quando nós também temos o potencial. E é claro, ao orar pelo sujeito querido, a gente também sobe a montanha e respira um oxigênio mais puro. E quem sobe a montanha, respira primeiro oxigênio puro para depois ajudar o outro. Quem acende uma luz para iluminar o outro, se ilumina primeiro. A prece, mesmo para aqueles desencarnados queridos que se foram, tem também o objetivo de nos iluminar nessa prática da caridade, que é a oração por alguém que volta ao mundo espiritual. Espero que vocês gostem. Muita paz. Meu abraço fraterno, minha congratulação. Esse estudo está sendo transmitido a partir de hoje, tanto no canal Raciocínios Espíritas, como no canal da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, a FEIS. Até a próxima, meus amigos. Um abraço.